Bem, como eu falei para vocês, precisei dividir o que era um vídeo só em dois. Então agora nós vamos começar mesmo a leitura do livro Dom Casmurro. Neste vídeo, lerei os 3 primeiros capítulos e farei a análise literária deles. Vamos lá? Bom, eu vou ler Dom Casmurro nessa edição maravilhosa, que é a edição da Abril Cultural, mas, como eu disse, é uma obra de domínio público, então você encontra nas mais diversas edições, nos mais diversos formatos e até gratuitamente para baixar no computador. Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 1 do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer o gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do teu engenho novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui em casa. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não dou-lhe moça. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo, de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e, com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria, fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações. E ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido.
Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparado, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta a tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma História dos Subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse na pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como o poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, ó grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Capítulo 3. A denúncia. Ia a entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata-Cavalos, o mês de novembro. O ano é que é tanto remoto. Mas não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo. E agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade? Minha mãe quis saber o que era.
José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. Agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho, metidos nos cantos. É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Bom, compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos? Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 semana passada. São dois criançolas. Não se esqueça de que foram criados juntos, desde aquela grande enchente há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram nossas relações. Pois eu hei de crer? Mano Cosme, você, que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar queria dizer: são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenha razão. Mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe. E depois, a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos de que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou com a cara dele, atalhou tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém. Estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem que ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer a missa atrás das portas. Mas, olhe cá, mana Glória, há mesmo necessidade de fazer o padre? É promessa. Há de cumprir-se. Eu sei que você fez promessa, mas uma promessa assim? Não sei. Creio que, bem pensado... Você, que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe o melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos... Mas que é isso, mana Glória? Está chorando? Ora essa, pois isso é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que levantou-se e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção... Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado. Falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Bom, esse foi o trecho que me coube ler e agora eu vou fazer alguns comentários analíticos sobre esses 3 primeiros capítulos, que são capítulos muito importantes do livro, porque são capítulos introdutórios. São capítulos em que o Machado vai nos dar já uma parte do norte que o livro vai tomar. O primeiro capítulo, do título, vai explicar justamente isso, porque o livro se chama Dom Casmurro. Só que aí nós temos algumas considerações interessantes para fazer. Primeiro é interessante atentar para o trecho onde ele explica o significado de Casmurro.
Ele diz que não adianta o leitor ir ao dicionário, porque não é no sentido que normalmente o dicionário lhe dá que ela está empregada ali, mas no sentido de homem calado, metido consigo mesmo. Na realidade, o sentido da palavra casmurro no dicionário é teimoso, cabeçudo, obstinado. E se nós formos analisar o Bento Santiago, que é o Bentinho que está narrando a história, ele realmente é casmurro no sentido do dicionário, de obstinado, de cabeçudo, de teimoso. O que ele não é o sentido que ele quer dar, de homem calado metido consigo mesmo. Porque afinal, ele é o narrador da história. Ele é quem tem voz na história, então ele não é o homem calado da história. Quanto ao Dom, que quis lhe dar ares de fidalgo, na realidade, ele é fidalgo. Nós percebemos isso logo no segundo capítulo. Ele é uma pessoa que tem posses, que tem dinheiro, tanto que ele conseguiu mandar construir uma casa nos moldes de uma casa que ele viveu, até com todos os detalhes. Então, já deixa claro de início que ele é uma pessoa que tem dinheiro e é ele quem tem voz dentro do romance. No segundo capítulo, ele vem nos mostrar por que escreveu o livro. E uma das coisas interessantes é que o estímulo de escrever o livro veio de 4 medalhões na parede. É interessante a gente analisar esses 4 medalhões. São medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa. Vou falar um pouco de cada um para vocês entenderem o que eu quero dizer e qual a importância deles. 3 deles fica fácil, mesmo sem consultar grandes livros, nós percebemos a semelhança. 3 deles são romanos: César, Augusto e Nero. Os 3 com relações com o império. César foi um dos primeiros a querer ser imperador, não chegou a sê-lo, mas todo mundo considera como um imperador romano. Augusto e Nero foram imperadores romanos. Então vamos resumir assim: você tem 3 imperadores romanos sendo citado e um que não é imperador romano, embora seja rei. Os 4 foram figuras traídas e envolvidas em relações homoeróticas. Talvez seja interessante notar o cuidado que Machado de Assis teve ao criar o cenário. É como se ele de cara estivesse denunciando o Bentinho. Vocês se lembram que eu falei que Machado é crítico? Então, em algumas situações, ele, como escritor, faz com que o narrador se denuncie. E isso em todos os romances dele. Ele se denuncia sem querer se denunciar. Tanto que o Bentinho fala pra gente que não sabe o motivo daqueles 4 personagens estarem na casa. Mas é interessante analisar a escolha de Machado para esses 4 personagens específicos da história, que foram 4 personagens com histórias muito ligadas à questão da traição e muito ligadas à questão do homoerotismo. Vou falar um pouco, bem rápido, de cada um. Vou me ater um pouco mais no Massinissa, e há motivos para você ter uma Massinissa aí fugindo da regra dos imperadores romanos, tá? Talvez ele seja a grande chave interpretativa do livro, mas são tudo conjecturas, claro. Pense que existe muito mais estudos sobre Machado do que o que Machado escreveu, a ponto de muitas vezes hoje as pessoas lerem muito mais estudos e análises sobre Machado do que a própria obra do Machado. De qualquer maneira, nós estamos lendo junto, e o fato de você ler o livro te dá uma liberdade de interpretação que nenhum estudo pode dar. Você pode ter o seu próprio olhar, que também não está ligado a nenhum dos estudos que já foram feitos, e pode ser uma nova ótica aí. A complexidade da obra de Machado e a riqueza da obra de Machado está justamente aí. Bom, vamos falar então sobre os 4 personagens que ele cita. Vou começar com César. Todo mundo sabe que César foi traído por seu filho adotivo, Brutus, tá? Então, a traição de César não vem do lado romântico, né? Mas foi uma traição, a ponto dele ter sido morto com várias punhaladas, mas a primeira dada pelo Brutus, que era filho de César. Mas eu gostaria de falar um pouco do lado homoerótico, que poucas pessoas conhecem no César. César
Era conhecido como o marido de todas as mulheres e a esposa de todos os homens. Ele teve uma relação amorosa muito forte com Nicomedes IV, rei da Bitínia. Por conta dessa união, também era chamado de Rainha da Bitínia. No dia de seu desfile triunfal em Roma, depois de ter submetido a Gália, os soldados, em meio aos versos que costumavam celebrar a marcha do triunfador, cantavam um trecho que ficou registrado assim, abre aspas, César submeteu as Gálias, Nicomedes a César. Quando falava desse relacionamento de César com Nicomedes e de um outro relacionamento mais para frente que César teve com Mamurra, um de seus ajudantes, o poeta Caio Valério Catulo usa o termo sinédos, que significa passivo ou alguma coisa neste sentido. Então, no relacionamento homoerótico, ao que se tinha notícia histórica, César era passivo. Bom, Augusto foi o primeiro imperador de Roma, o mais poderoso deles e aquele que mais tempo ficou no poder. 41 anos ele reinou, vamos colocar assim, ele governou sobre Roma. Não existe uma história clássica de traição dentro da história de Augusto, mas existe um boato, e este boato ainda não foi confirmado por pesquisas históricas, de que ele teria morrido aos 75 anos envenenado pela esposa, Lívia Drusa, por questões sucessórias. Do ponto de vista homoerótico, existe uma citação sobre Augusto que diz que ele foi puer, que seria passivo, para ouvir Júlio César. Então, aquele Júlio César, que era passivo em alguns relacionamentos, era ativo aqui no relacionamento com Augusto. Augusto era sobrinho de Júlio César, sobrinho adotado, vamos colocar assim, em Roma existe muito disso, tá? De se adotar o parentesco, de se escolher o parentesco. Não necessariamente você precisava assumir a consanguinidade, era o chefe da família que determinava isso, muitas vezes no nascimento da criança, ou por questões sucessórias, de interesse, de ligações familiares vantajosas. E o Augusto era irmão do Marco Antônio, que era oficial junto com César. O próprio Marco Antônio dizia que foi assim que Augusto comprou a adoção de César. Mas isso era uma prática muito comum no Império Romano. Então não é algo de se falar, aconteceu. Não. A prostituição masculina, principalmente em troca de favores, era algo comum e era considerado não só aceitável, como em alguns casos, em relação a algumas situações, até um gesto de cortesia. Tem um trecho que eu separei aqui de um livro que pode mostrar isso. Os adolescentes mesmo, da aristocracia, podiam encher suas bolsas de dinheiro vendendo seus favores, embora fosse repulsa a ideia de servir sexualmente a um homem socialmente inferior ou a um escravo. Então, essa ideia de servir sexualmente a alguém da mesma categoria social ou a pessoas de categorias acima, como no caso do Augusto em relação ao general César, não era de toda estranha para o Império Romano. Suetônio contava que Augusto chegou a se prostituir por 300 mil sestércios, o que era um valor considerável para a época, com o núncio romano da Espanha. E Nero, o terceiro imperador citado. Bom, a história de Nero é bastante conhecida. É o cara que supostamente teria posto fogo em Roma e acusado os cristãos da prática. Mas o que nos interessa aqui é que, diante das atitudes extravagantes que Nero estava tendo e que colocava em risco a estrutura e o status quo, a organização do Império Romano, a própria guarda pretoriana, junto com oficiais do exército e alguns senadores, armam para que ele saia do poder. Armam uma revolta, obrigando-o, a fugir e sair do poder. Ele acaba se suicidando com a ajuda de um escravo, mas de certa maneira ele foi traído pela guarda pretoriana e pelos senadores. Do ponto de vista erótico e homoerótico, como nós estamos tratando aqui, Nero tinha relacionamentos sexuais tanto com homens como com mulheres e assumia papéis tanto ativo quanto passivo. Ele se casou com 2 homens. Aliás, foi o primeiro imperador a se casar 2 vezes com homens no Império Romano. Suetônio e Tácito chegam a comentar os casamentos de Nero. Ambos foram casamentos públicos,
Com um liberto chamado Pitágoras, ele fez o papel de noiva na cerimônia. E com Esporos, ele fez papel de noivo. Inclusive, ele manda castrar Esporos após o casamento. Bom, até aqui nós temos 3 imperadores romanos que foram traídos e que possuíam fortes relações homoeróticas. Mas onde entra Massinissa? Quem foi Massinissa? Eu preciso falar um pouquinho mais sobre ele, porque o fato dele fugir dos imperadores romanos, mas também ter algo ligado a esses 2 universos, talvez seja uma chave interpretativa muito interessante. Massinissa foi o primeiro rei da Numídia unificada. Mas até chegar a isso, passou por umas poucas e boas. Quando ele nasceu, a Numídia era dividida em 2 reinos, a Numídia Ocidental e a Numídia Oriental. A Numídia Ocidental era aliada de Roma e tinha como governante um homem chamado Sifax. Já a Numídia Oriental era aliada da cidade de Cartago e tinha como governante Gala, o pai de Massinissa. Por conta dessas alianças, Massinissa cresceu e foi educado em Cartago, pouco antes da Segunda Guerra Púnica acontecer, que foi entre Roma e Cartago. Ele era um estrategista genial e aos 17 anos recebeu do pai um exército para lutar contra Sifax, que estava tentando invadir o exército do Oriente. E ele acabou derrotando Sifax, numa batalha que, segundo a historiografia, deixou aproximadamente 30.000 homens mortos. A derrota aproximou ainda mais Sifax dos romanos, interessado em aprender estratégias da infantaria, porque os numídios, tanto do Ocidente como do Oriente, eles eram excelentes cavaleiros, mas eles tinham pouca experiência contra a infantaria. Roma, vendo nisso uma possibilidade, porque também não tinha experiência com cavalaria, aceita a aliança, já que seria uma aliança benéfica para os 2 lados. O sucesso de Massinissa agradou Cartago, e para mantê-lo como aliado, já que ele seria o futuro rei, e ter reis era ter aliados militares em uma época que Cartago e Roma já estavam rosnando um para o outro próximo à Segunda Guerra Púnica, Cartago oferece a mão de Sofonisba em casamento para Massinissa. Sofonisba era filha de Asdrúbal, irmão do general Aníbal, o principal general de Cartago. Sofonisba é um personagem muito importante nessa história. Ela é descrita como uma mulher bela, de excelente educação musical e literária, inteligente e capaz de cativar qualquer homem com sua visão e com o som de sua voz. Porém, usada como moeda de negociação por seu pai, o que para a época em sociedades patriarcais era bem comum. Massinissa se encanta pela jovem Sofonisba. Mas, antes de casarem, ele tinha que mostrar que era aliado de Cartago e para isso foi enviado pelo pai para a Espanha para combater o Império Romano, onde lutaria por 5 anos, para depois voltar para casa. Enquanto isso, estoura a Segunda Guerra Púnica e Gala, o pai de Massinissa, morre. Só que isso desencadeia uma guerra sucessória dentro da Numídia Oriental, que termina com Cartago apoiando Exalces, primo de Massinissa, como novo rei, uma vez que o Exalces, neste momento, estava muito ligado a Cartago e Massinissa estava longe, na Espanha. E para Cartago, tanto faz quem estivesse no poder, desde que fosse aliado deles. Ao mesmo tempo, como Sifax já tinha aprendido tudo o que tinha para aprender com o Império Romano, ele decide dar as costas a Roma e se aliar a Cartago nas guerras púnicas. Em troca, ele tem ambição de unificar as 2 Numídias sob o reinado dele. Como para Cartago, tanto faz qual a ambição pessoal, desde que ele tenha mais aliados para lutar contra Roma, ele aceita a aliança com Sifax e, para celebrar essa aliança, eles oferecem a mão de Sofonisba em casamento para Sifax. Afinal, ela ainda não tinha se casado com Massinissa. Ou seja, Massinissa foi traído 3 vezes. Em uma tacada só, em um breve período de tempo, ele perde o pai, o reino e a mulher. Massinissa então resolve se vingar e recuperar tudo que era seu. E para isso ele surpreende. Ele se alia aos romanos, em especial
a figura de um romano, Cipião, um general, com quem, segundo Cícero, Massinissa teve um relacionamento homoerótico, em troca da aliança. Bom, com o apoio de Cipião e as tropas romanas, unido ao conhecimento do terreno e o gênio militar estrategista que o próprio Massinissa tinha, ele derrota Sifax e invade as duas Numídias. Conta-se que quando ele invadiu o palácio de Sifax, uma mulher se jogou a seus pés e implorou para não ser feita escrava de Roma. Disse que preferia morrer a ser humilhada por um romano e pediu que fosse seu protetor. Era Sofonisba. Ele não só a toma sob sua proteção, como se casa com ela no mesmo dia, para que os romanos não pudessem aclamá-la como prisioneira de guerra. No entanto, Cipião descobre e o obriga a entregar Sofonisba para ser levada como prêmio para Roma. Mais do que isso, ele diz que o próprio Massinissa teria que ir a Roma para o desfile triunfal para só depois assumir como rei das Numídias. Massinissa, então, faz chegar a Sofonisba uma taça de veneno e a notícia de que não seria capaz de protegê-la de Roma. Ao saber da notícia e do conteúdo do copo, Sofonisba o arrebata do mensageiro e diz que o recebe com alegria como presente de casamento se estivesse lá tudo o que seu marido pudesse fazer para protegê-la do Império Romano. Após a morte de Sofonisba e a submissão a Roma, Massinissa se torna o primeiro rei da Numídia unificada. Governa por meio século, revoluciona e desenvolve a região, tirando a população da fome, trazendo técnicas agrícolas novas e transformando a Numídia numa potência regional. Ou seja, temos na história de Massinissa 3 pontos interessantes para analisar. E o fato dele ser o único não romano entre os 4 citados, apesar de estar ligado à história de Roma, dá um indício que talvez seja interessante nós olharmos um pouco mais aprofundado para ele. Até porque ele vai aparecer novamente numa citação num capítulo lá na frente, depois a gente vai ver. Então, sobre ele, é interessante considerarmos 3 pontos. Assim como os outros 3, ele foi traído. Só que diferente dos outros 3, em que a traição levou à ruína, no caso dele, ele consegue sobreviver à traição e triunfar. Segundo, assim como os outros 3, ele possuiu pelo menos um relacionamento relatado homoerótico na vida. E em todos os 4 casos, inclusive no dele, é o relacionamento homoerótico que determina a ascensão, a mudança na vida da pessoa. Terceiro, e talvez o mais importante, vemos a presença de uma mulher decidida, forte, altiva e que morre inocente. Não por ter traído, mas justamente ao contrário, por não ter traído seus princípios. Por que Machado escolhe justamente um homem que tem na história uma mulher forte e inocente para colocar no meio dos demais? Fica o questionamento aí. Vamos lembrar, e mais uma vez sublinhar, que o narrador diz que foram esses bustos que o incentivaram a escrever sobre o seu passado. Ou seja, a ligação entre característica da vida desses 4 homens e a narração que ele vai contar do que ele viveu. Ou pelo menos na cabeça dele existe essa ligação. Por fim, o capítulo 3, a denúncia, é o que realmente começa a narração. Bentinho começa a narração quando ele tem 15 anos e a Capitu, filha do Pádua, 14, em uma cena em que ele pega o José Dias falando com a mãe se ela colocaria ele ou não no seminário, porque ele está desconfiado de que os dois estão de namoricos às escondidas por aí. Não vou ficar dando spoilers, a minha ideia aqui não é antecipar a história, mas é atentar para uma análise da história. Então, eu peço que vocês prestem atenção apenas em um ponto, neste 3º capítulo. A mãe dele, depois da conversa, começa a chorar. E aí tem uma frase que acho que é importante sublinhar. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Quer dizer, ele quase vai entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção.
não pude ouvir as palavras que tio Cosme disse. Quer dizer, a cena que ele presenciou despertou nele uma emoção que o impediu de reagir até para socorrer a mãe. Acho interessante vocês atentarem para isso. Espero que tenham gostado. Desculpa ter falado demais. Achei importante, principalmente para quem quer uma análise mais aprofundada do Dom Casmurro. Se vocês gostaram, deixem um like, recomendem o vídeo para outras pessoas, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Todas as quartas-feiras será colocado um novo trecho feito por um novo leitor do Dom Casmurro e, se der, espero que dê, uma análise do trecho lido. Muito obrigada e até a próxima.